absurda. Sacou? Ainda bem que tem espaço no mercado pra todo mundo, porque se tivesse espaço pra uma pessoa só na internet, esse espaço ia ser de uma pessoa que nasceu ultra comunicadora, ele desenvolveu já na infância, estuda isso ainda e virou, tipo, comunicação Joel. Então, o que eu quero trazer pra vocês? O fato do Global ter pessoas, a gente tem pessoas aqui que tem uma comunicação já, que veio de fábrica interessante. E essa pessoa, com a metodologia, vai galgar. Mas a gente tem pessoas aqui que saíram do zero, muita gente. A maior parte das pessoas aqui saíram do zero. De comunicação, que eu tô dizendo. Pessoas que não sabiam se comunicar mesmo. Zero comunicação. Então, a gente já entendeu internamente na nossa metodologia que o segredo está em melhorar a comunicação de vocês. Porque as táticas vão mudando. Então, daqui a pouco, por exemplo, o corredor polonês há 2 anos atrás não tinha, agora tem. Então a gente vai ter que apagar lá EAD no futuro, porque o que funcionava no passado há 2 anos atrás para vocês, não está funcionando hoje. E a gente vai sempre atualizar a tática. Então, sobre tática, não existe o segredinho mágico da tática. É só você estar numa escola onde as pessoas estão de olho no que está funcionando, é só isso. E isso a gente tem um time aqui até considerável de olho. Antes era o Rafa, mas agora não é mais o Rafa. É esse time todo aqui. E nós estamos de olho nisso. E aí um diferencial que vocês têm, e que vocês têm que levar a sério agora, que a gente vai ensinar vocês de maneira mais detalhada ainda, é a comunicação. É a comunicação. Por quê? Pessoa com carisma em alta que se comunica bem, é questão de tempo com a metodologia aqui, a gente já tem certeza absoluta que ela vai dar certo. A pessoa que não tem uma comunicação boa, a gente tem a certeza que se ela desenvolver comunicação, ela dá certo. Se ela não desenvolver, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então comunicação, gente, é importante demais. É o que muda o jogo. Quem é o melhor comunicador do nicho fitness? Caion. Disparado. Quem é o cara que tá mais faturando em lançamento? Hoje os lançamentos estão tudo caindo. Q48, quebrou. Quebrou no sentido, não é, tá em dívida. Caiu, gente, caiu. Vendia pra caralho, caiu. Simples assim. Então, por que quebrou? Por que caiu? Concorrência, porra. Olha o tanto de gente que tem plataforma vendendo aí agora. Antigamente não tinha. E por que o Caio, mesmo com um monte de plataforma, ele vai lá, vem pro meu evento, tá todo mundo no evento dele. Compra de mim, todo mundo compra. Aumentei pra 2.000 produtos, o povo compra. Por quê? Porque ele é comunicador, porra. Ele consegue entrar na mente das pessoas. E ele não estudou isso, é dele, veio de fábrica. A gente tem a certeza agora, que nós estamos há 1 ano com ele convivendo no Scala. Os meninos entenderam que ele é um cara que, assim, ele para pra falar, todo mundo para. Eles estavam dando um exemplo lá no Scala sobre questão de financeiro. O Caio, aí falaram uns 3 minutos sobre uma situação, os demais mentores, o Caio falou assim, não, gente, ó, eu já traduzo isso aqui pra vocês. É o seguinte, fez uma analogia ali em 10 segundinhos, todo mundo falou assim, agora eu entendi. E ele fez na hora, assim, ó, pá, é dele. Deixa as coisas fácil, comunica leve. É um comunicador de grandeza, velho. Sacou? Agora que a gente começou que ele viu tanto que os meninos estudam comunicação, que ele falou assim, eita porra, eu já tenho isso aí. Os meninos estão estudando, mas eu já tenho. Ele já tem, gente. E aí um bom comunicador, você entrega uma fórmula de lançamento pra ele vira um milionário. Que é uma estratégia, precisa de uma direção. Se ele tivesse um funil de 3 fases na mão dele, tava milionário. Por quê? Porque a comunicação é fora da curva. Mas nós não temos que se apegar no fora da curva. É só pra gente entender o poder da comunicação. Se eu melhorar a minha, eu vou galgar. Então, internet, gente, é comunicação. Internet é comunicação, tá? É melhorar o jeito que eu falo, como eu falo e frequência maluca no sentido de ter histórico pra cada vez mais as coisas entrarem. Então, se você teve uma aula, às vezes, de comunicação hoje e você produzir 400 vídeos e tiver uma aula de comunicação de novo, você já vai conseguir absorver coisas daqui a 400 vídeos que hoje você ainda não vai dar conta. Hoje você vai entender algumas coisas e vai aplicar. Daqui a pouco você vai entender outras coisas e vai agregar mais coisas na tua comunicação. E depois aquilo fica natural. Aquilo fica natural, tá? Beleza? Então, agora eu entendo o porquê, quando eu apresentei minha primeira palestra primeira apresentação de grupo de faculdade, primeira apresentaçãozinha que eu apresentei do meu grupo, todo mundo assim, eu não vou falar não, eu não vou falar não, eu não vou falar não. Eu falei assim, não, eu falo, gente, eu falo. E não era uma coisa que eu falava assim, não, vou lá falar. Eu falei, tô com medo também, mas ninguém quer fazer essa porra, eu faço, nós não vamos perder os pontos. Beleza? Aí eu apresentei, aí a professora chegou, que foi minha professora de mestrado, chegou pra mim no finalzinho e falou assim, ó, você é professor. Eu, que porra é essa, professor? Como assim? Não, eu vou trabalhar com futebol. Ela, não, vai trabalhar com futebol não, você é professor. Então ela identificou naquela época que eu tinha um jeito pra comunicação. Ela identificou, ela era professora, falou, esse menino comunica bem. E aí depois que eu fui pra internet foi aquela bosta que vocês viram lá do YouTube e tudo. Mas aquilo era crença, era medo e tudo, mas tinha um negócio de comunicação lá dentro, sabe? Então, por isso que não adianta o Rafa abrir o dashboard dele aqui e falar assim, galera, o Global tá faturando tantos mil, a gente vende tantos milhões, então siga o que a gente tá fazendo, exatamente o nosso caminho tem que ser o caminho de vocês. Não posso fazer isso com vocês. Por quê? Porque o Global é um modelo de negócio diferente dos seus. E o Rafa é um comunicador que está alguns passos à frente. Então não dá para eu achar que o meu resultado é o resultado que vai acontecer com todo mundo de imediato. Então eu tenho que ficar observando vocês. Fala, mano, aquele cara lá, ele não se comunica legal não. E ele tá galgando, ele tá melhorando. Vamos lá, vamos ver. A gente fica fazendo pesquisa com vocês o tempo todo, analisando vocês por causa disso. Pra entender como que a gente pode dar vacina pra essa galera, pra galera que não se comunica bem, começar a galgar isso aí. Porque sem comunicação, vai emperrar. Vai chegar uma hora que todo mundo sabe de cor o meteórico, vai chegar uma hora que todo mundo sabe de cor o funil de 3 fases, vai chegar uma hora que todo mundo sabe de cor o gerenciador, vai chegar uma hora que todo mundo sabe de cor isso aí. Daqui 3, 4 anos, mexendo nisso aí, todo mundo já manja isso aí. O que vai aprimorar? São suas ideias, tua comunicação, o jeito que você fala, a energia que você põe, isso vai te levar para um outro nível, tá? Isso vai te levar para um outro nível. Então, nós vamos falar sobre argumentação de fase 2, qualificação nas redes sociais. Então isso aqui, gente, é ouro. Se você soubesse comunicar bem, você pode ter a pior estratégia do mundo, que aperto você não vai passar. Você vai dar teus pulos, Você vai fazer suas vendas e você vai fazer a coisa acontecer num nível de jogo, tá? Então vamos lá. Olha só. Qual que é a proposta de um argumento? O que vocês acham? Persuadir, convencer. É isso aí, é nessa pegada. Convencer. Provar um ponto de vista. Essa é a questão. É fazer alguém concordar comigo.
provar meu ponto de vista. Vocês precisam agora começar, nós vamos entender a estrutura da comunicação. Eu tô levando essa aula, é lógico que com exemplos e a profundidade que eu entro, mas eu tô levando essa aula para todas as aulas do Global. Levei para pós, levei para os uploaders, porque isso devia estar na base. Só que a gente vai identificando as coisas em vocês depois. Depois, a gente vai aprendendo com o mercado. O Caio, quando ele chegou lá, eu pensei, pô, o Caio deve ter umas estratégias ultra secretas lá para passar pro escala. Não, ele é um comunicador fora da curva. E sabe fazer lançamento. A gente tem os playbooks tudo pronto pros meninos do lançamento. Entendeu? Então assim, eu falei, cara, é a comunicação do cara. Você põe um cara comunicador na rede, o vídeo dele, o CPV dele é bem diferente do nosso. Por quê? Porque ele se faz entender muito mais rápido, o carisma, o jeitão, aí vai misturando tudo. Carisma, tudo. Aí é percebido como mais confiável por uma população. Uma população. É uma pessoa adorada por milhões de pessoas. Sabendo fazer, colocando canhão, acabou. Aí milionário, né? Então provaram o ponto de vista. E aí, eu fui atrás de coisas que vocês só vão achar isso na faculdade de Direito, tá? Porque eu falei, eu vou ensinar esses caras a comunicar. Eu sei comunicar, mas eu não sei ensinar alguém a comunicar a esse nível de detalhes. Eu sei ensinar as pessoas a comunicarem? Sei, a gente já deu várias aulas de comunicação pra vocês? Já, mas nunca foram pedagógicas, a nível de separar tanto. No máximo, a nível de hook, story, offer. Agora nós estamos pegando o story, que é o argumento, e destrinchando ele para ver se fica uma mensagem no cérebro de vocês e vocês começam a argumentar mais forte na rede social. Começa a competir com os comunicadores. É isso que eu quero por vocês, para competir com grandes comunicadores, tá? Então, como provar um ponto de vista? Através das estruturas argumentativas, tá? Então, isso é coisa do direito. É advogado que estuda isso, gente. Porque é advogado que tem que convencer o juiz. Advogado tem que convencer. Não, meu cliente é inocente. Por quê? Prova tua tese. Ele é inocente. Não, então te vira. Hã? Nem na faculdade ensina isso. Olha isso. Olha que louco. Porque um advogado, é bom ele manjar disso aqui, porque ele tá em toda prova, provando toda hora. Provando argumento. E eu fui atrás, porque esse é meu DNA, eu fui atrás. Falei, vamos arrumar um jeito de deixar isso passo a passo. Vamos lá. Estruturas argumentativas. Então, olha só. Para eu provar meu ponto de vista, eu tenho diferentes caminhos para provar meu ponto de vista. Para eu provar meu ponto de vista, eu posso te contar uma história. O teu cérebro aprende muito fácil por história. Mas às vezes eu quero falar para você assim, ó. Não faça abdominal. Eu posso te contar uma história, que a conclusão inevitável da história é que burrice fazer abdominal. E aí você já entendeu o recado que eu queria te passar. Não faça abdominal. Então nós vamos mostrar isso aí, exemplos. Eu vou mostrar muito exemplo. Peguei exemplo do Joel, peguei exemplo do Caio, peguei exemplo da galera toda aí que são comunicadores fora da curva. Eu trouxe exemplos para vocês. Trouxe exemplo do nosso time, trouxe exemplos de coisa a ser melhorada. A gente vai mostrar muita coisa aqui. Vamos discutir legal sobre vídeos, tá? Então, estruturas argumentativas. Eu posso ir por história. Às vezes eu não fui por história. Tem gente que já é contador de história. Então aquela pessoa usa mais a estrutura argumentativa da história. E ela vai que vai. Joel, a maioria dos argumentos do Joel, ele usa muito o lado da história. Usa muito o lado da história. É o jeito dele, é o estilo de comunicador que ele é. Então, mas não é só história que a gente tem que contar. História é uma maneira de argumentar bem. Mas não é só história. E depende do jeito que eu conto a história, obviamente, né? Porque tem história que às vezes eu pioro a argumentação. Porque aí a história não ficou legal. E vai acontecer. Nesse modelo de desenvolvimento vai acontecer com vocês. Você fala assim, eu vou forçar por uma história aqui. E às vezes não vai ficar legal, mas de tanto você forçar aquilo, daqui a pouco você começa a contar a história de uma forma muito natural e muito legal, tá? Eu posso, por exemplo, definir um conceito. Definir um conceito antes de chegar pra vocês e falar assim, gente, marketing digital é o seguinte. Aí eu conceituo pra depois eu chegar onde eu queria. Então eu posso introduzir um conceito sobre algo para o cérebro de vocês facilitar. Eu vou dar exemplo de todas essas estruturas argumentativas. Estou falando das principais. História, definição. Definição não é shape, não. Definição de definir algo. Gente, bunda grande, crescer bunda é o seguinte, aí você define algo da fisiologia, define um processo de mecanismo, define alguma coisa, traz uma definição que a pessoa, nossa, agora eu entendi, então eu preciso dos estímulos, eu preciso que meu músculo fica na exaustão. Ah, aí você facilitou ela entender que o treino tem que ser exaustão. Mas você definiu antes o que é o processo de crescimento muscular, para depois ela chegar a essa conclusão óbvia que ela precisa de treinos que chegue à exaustão. Então não vou mostrar isso aí também, vou mostrar. Fala, meu querido. Rafa, qual é a conexão de história e narrativa, assim? É a mesma coisa? Como tu difere elas? Boa. Porque eu vi lá nos stories magnéticos, isso que tu tá falando, tu passou lá, né? Aí tu traz só tipo de argumentação. o de lá é diferente. Narrativa, gente, narrativa é o ambiente em torno da estrutura da mensagem da sua empresa, da sua mensagem. Então, assim, a narrativa do Global envolve liberdade, senso de liberdade, sai da academia, não sei o quê. A narrativa é todo o sentimento e toda a estrutura que está em volta da mensagem. Tipo, o Rafa é um cara que ele tem um arquétipo de lutador, de justiceiro. Então a narrativa é liberdade, sair da academia. A internet é a nossa liberdade. Com a internet você vai ter sua própria audiência. Você tendo sua própria audiência, aí você é livre, você não precisa da audiência dos outros. Ai, como é que eu pego a audiência? Funil de 3 fases. Isso é a narrativa. É o entorno da mensagem no geral, é mais complexo. É mais complexo. O mecanismo está dentro da narrativa. Um post de fase 2 está dentro, é um complementinho de narrativa e por aí vai. Então a narrativa é o todo. Narrativa é o todo. Aqui é a estrutura argumentativa de qualquer coisa que eu vou argumentar. Qualquer coisa. Sacou? Nós estamos trocando uma ideia. Aí você fala assim, Rafa, como é que eu faço pra dobrar meu salário? Aí eu tenho que te dar uma resposta. Como é que faz pra dobrar o salário? Eu tenho que fazer um vídeo aqui pra você, uma resposta. Nessa resposta, se o meu argumento for bom, você entende. Você acha fácil e acha possível. Se o meu argumento for ruim, você acha complexo, você acha difícil pra caramba e você talvez não esteja disposto a dobrar salário. Sacou? Então nós estamos agora olhando no micro, nos mini argumentos. Nós também temos a estrutura argumentativa. Então nós temos de história, nós temos de definir alguma coisa antes de explicar. Nós temos a da melhor solução, ou seja, às vezes eu vou explicar alguma coisa pra alguém e eu falo, cara, o melhor caminho pra isso que você quer é o seguinte. Aí eu vou pela melhor solução. Meu argumento tá indo mais focado na melhor solução. E às vezes também eu posso ir na quarta estrutura argumentativa, que é causa real do problema. Causa real do problema. Fala assim, olha, é o seguinte, pra definir, muita gente tenta fazer comer alface. Mas a definição tem a ver com a quantidade de músculo que você tem. Quanto mais músculo você tem, vamos supor que seja essa a explicação. Então, se você não focar no músculo,
Não adianta nada, não adianta. Então você tá indo no errado, você tá indo na alface. Na verdade, você tem que ir no músculo. Eu tô indo na causa real do problema. Então, antes da gente passar um por um e dar exemplos pra caramba, 4 estruturas argumentativas. Tem mais, tá? Mas essas são as 4 principais do ser humano. Tem mais. Tem ironia. Tem várias, tem várias. Às vezes você consegue provar um argumento com ironia. Com ironia. Mas, ó, melhor solução, causa real do problema, história e definição. Definir algum termo, definir alguma coisa de fisiologia, enfim. A gente usa muito isso, porque nós somos especialistas. Especialista gosta de tacar umas definições antes. Porque isso dá um ar de credibilidade, e se aquela definição ela foi com argumentos lógicos, a pessoa fala, caraca, tô confiando em você, tá? Então vamos lá. Estruturas argumentativas. Então, melhor solução, real causa, história e definição. Essas são as 4 principais. Por isso que eu não trouxe aqui, 13 tipos de... Não. Trouxe as 4 principais pra gente martelar nisso, ok? Vamos lá. Vamos aí, estrutura argumentativa de melhor solução, estrutura argumentativa de real causa, estrutura argumentativa de história, estrutura de definição. Eles podem estar misturados num argumento só, tá? Eu posso usar assim uma definição e depois contar uma história. Eu posso chegar e falar assim, gente, se vocês não entenderem que o músculo ele só cresce sob estresse, quanto mais estresse tiver na musculatura, mais acontece tal coisa, mais a musculatura cresce. Vocês não vão crescer nunca. Por exemplo, uma aluna minha, aí eu tô contando já uma história. Então misturei 2. Misturei definição e tô contando uma história na sequência. Então não é um negócio engessado, sacou? Mas se não tiver muito bem, não tiver nenhum desses bem definido, se você usa melhor solução, usa direito. Se você usa história, usa direito. Se você usa real causa, usa direito. Porque isso são estruturas que entram na cabeça do ser humano mais fácil. Mais fácil, tá? É essa a pegada. E aí nós vamos dar vários exemplos aí. Até aqui, ok? Sim ou não? Boa. Bora. Então olha lá. Melhor solução. Tem um problema existente, existem soluções por aí na cabeça da pessoa que ela acredita ser solução. Para eu emagrecer, comer alface. Para eu emagrecer, fechar a boca. Para eu emagrecer, ir pra esteira. Para eu emagrecer... Então ela tem soluções ali que são apresentadas para ela pela sociedade, mas você vai apresentar na sua estrutura argumentativa a melhor solução. Então quando você vai pro argumento da melhor solução é nessa pegada. Você precisa de HIIT, não sei o quê. Quando você começa a falar dessa estrutura, você tá indo mais pro lado da melhor solução, tá? Então olha um exemplo bobo aqui, depois a gente vai pros exemplos do fitness. Então ó, você propõe a melhor solução para o problema existente, oferecendo razões e evidências. Aqui tá o calcanhar de vocês, de Aquiles aí, tá o ponto fraco. Vocês só apontam a melhor solução na maioria das vezes. Vocês não explicam, vocês não defendem o porquê. Vocês não defendem. Vocês levantam a tese e não defendem a tese. Sacou? É como se o advogado falasse pro juiz assim, ó, o meu cliente é inocente. E foi assim, ó. O cara, porra, todo mundo vai falar isso, caceta. Sacou? O que cresce teu músculo é exercício de alta intensidade. Aí você some e já passa pra outra coisa. A cabeça da pessoa tá esperando assim, por quê? Por quê? Por que o meu músculo cresce na intensidade? Não sei disso, eu sou leigo, porra. Eu sou leigo. Só que se você se complicar na explicação, às vezes era melhor não ter explicado. Então eu tenho que ter lógica. Lembra que eu sempre bati na tecla, a gente tem que ser lógico. Hoje vai encaixar mais as peças de vocês. Eu tenho que ter lógica na explicação. Porque não precisa ser necessariamente científico. Mas se eu fui lógico de te provar por que intensidade cresce músculo, aí sua cabeça fala, faz sentido. Tua cabeça tem que concordar. Se a sua cabeça não concordar, você não tá comigo no meu argumento. Você não tá comigo. Tua cabeça tem que concordar. Então, melhor solução, sempre que eu apontar uma estrutura argumentativa, eu tenho que ter elementos nela de lógica suficientes para sua cabeça concordar. Aí eu defendi a tese. Eu levantei uma tese, levantei um argumento e a sua cabeça falou assim, ó, faz sentido. Quando a sua cabeça faz sentido, nós estamos juntos. Nós estamos na mesma linha, sacou? E tem gente que faz isso naturalmente. Por isso que eles têm vantagem competitiva. A cada 20 vídeos que eles gravam, 10 é potencial viral, 10 joga no tráfego, CPV é barato pra desgrama e qualifica pra caramba. Aí é pesado. Então nós temos que desenvolver isso, tá? Então, ó, enquanto tem muitos programas designados aí a melhorar o tratamento da malária, a melhor forma de reduzir o impacto da malária na África é focar na redução do número de pessoas que contraem a doença pela primeira vez. Então qual que é esse argumento? É de melhor solução. Olha, enquanto tem um monte de programa focado no tratamento, a melhor solução é você focar nas pessoas que estão contraindo na primeira vez. Se você cortar o mal lá na raiz da primeira vez, não precisa ficar focando tanto em tratamento, porque ninguém vai pegar. Por que eu vou ficar focando em tratamento? Tô dando a verba toda para tratamento e tô esquecendo de ir na causa raiz, de onde está vindo a doença. Esse é um argumento de melhor solução. A melhor solução é focar nos primeiros contágios. Aí, qual que é o... Provou a tese ou não provou? Se eu chegar... Não é lógico isso? Gente, se eu for em quem tá pegando a doença a primeira vez e cortar por ali, não tem tratamento. Quem vai discordar de mim? Ninguém. Então isso é um bom argumento. O bom argumento é aquele que tem pouca discordância. Pouca discordância no sentido de quem... Não é do teu hater, tá? É de quem tá aberto pra tua mensagem. Não é o hater. Tá bom? Então é nessa pegada. Vou dar exemplos aí. Então vamos lá. Provar um ponto de vista. Olha só. Na melhor solução. Preste atenção que ponto que ele usa da melhor solução. O que é melhor? Por mais que eu sei que vocês querem Muitas saber pessoas qual... acreditam que precisam. Vamos lá. Muitas pessoas acreditam que precisam primeiro. Você já reparou? A maioria das pessoas que estão nessa ala da academia aqui de aeróbio, né? Ala ergométrica, né? A esteira, bike, escada, elíptico. Essa galera acredita muitas vezes que pra conseguir um corpo tonificado, magro, definido, primeiro precisam perder gordura pra depois vir pra essa região aqui, ó. Essa parte da musculação. Sendo que, na realidade, pra que as pessoas possam perder gordura de maneira mais acelerada e definitiva, elas precisam priorizar essa região. Quando você ganha massa muscular, estimula seu corpo a manter ou produzir mais massa muscular, automaticamente você vai gastar mais energia e vai contribuir com a sua perda de gordura. Obviamente tem que ter uma estratégia nutricional, mas a melhor estratégia em relação a treino para que você possa acelerar o seu processo de emagrecimento, de tonificação, de definição, é você atrelar musculação com alimentação balanceada e não somente o aeróbio com alimentação balanceada. Inclusive, se você emagrece só com dieta ou só com dieta em aeróbio, seu corpo vai ficar flácido, murcho. Eu tenho certeza que você não vai gostar do resultado frente ao espelho. Já quando você emagrece com a musculação, o corpo fica magro, tonificado e definido. Marca alguém nesse vídeo aqui que precisa ouvir essa dica. Coloca aí. Tá. Então, ó, coisas simples e que ele defende um ponto de vista. Muita gente tá no aeróbio e quer emagrecer. Sendo que, na verdade, é o contrário. É essa ala aqui primeiro.
Por quê? Aí ele faz a brincadeira do músculo. Porque aqui aumenta teu músculo, energia, aí a energia vai gordura, ele faz assim com a gordura. Então ele jogou a melhor solução para primeiro a musculação e tentou mostrar didaticamente, de forma lógica, por que a musculação intangibilizou ali. Um exemplo bobo, tá? Simples de fitness. Porque às vezes a gente pensa assim, não, vai ter que ser umas paradas muito doidas. Eu vou ter que lançar um vídeo, uma bomba. Não, os grandes comunicadores, eles falam simples. Joel fala simples, porra. Vai lá assistir o vídeo dele pra você ver, você vai ficar meia hora no perfil dele, rodando vídeo. Pá, pá, pá. E você não cansa. Por quê? É leve e entra na mente, tá? Grandes comunicadores falam simples, tá? Vamos tentar procurar se o Lemão aí usou a melhor solução. Muitas pessoas acreditam Por mais que que eu sei que vocês precisam querem saber primeiro. qual é o exercício milagroso. Por mais que eu sei que vocês querem saber qual é o exercício milagroso para acabar com a gordurinha da pochete, eu preciso que vocês entendam que a gente não queima gordura de forma localizada, mas sim o corpo como um todo. Então não adianta você ficar fazendo vários exercícios abdominais que trabalham essa musculatura em específico, sendo que esses exercícios não são eficientes para queimar gordura. Ó, peraí, errei, foi mal. Ó, aqui já tem uma estrutura argumentativa pra melhorar. Ele falou assim, ó, por mais que vocês querem fazer queimar localizado, eu preciso afirmar uma coisa. Quando eu falo vou afirmar alguma coisa, gente, eu tô jogando o quê? Uma tese, não tô? Eu vou levantar uma tese, não vou uma afirmação, é uma tese. Eu tenho que defender. É como se eu falasse perante uma plenária. Exercício não emagrece. Aí o que vocês vão olhar pra mim e falar assim? Prova. Por quê? Prova. Agora prova. Você falou, agora prova. Então, sempre que eu afirmo coisas, eu já tenho que tentar o mais rápido possível, já dar mini provas. Mini provas. Ele até vai falar um pouquinho mais pra frente, mas perde um pouco o poder da argumentação. Então, se ele fala assim, ó, o corpo não queima gordura localizada. Pra mulher, isso não é óbvio. Por que não queima gordura localizada? Se eu já puder dar uma explicaçãozinha de 5 segundos lógica, de imediato, fica mais gostoso pro cérebro dela de entender a mensagem. E ela concordar comigo. Ah, faz sentido, o corpo não... E se essa mulher acha que o corpo queima de forma localizada? Só porque o alemão levantou a bola e falou que não queima, ela já vai aceitar? Talvez o público quente dele aceite. Talvez outros públicos do tráfego não. Tem que dar explicaçãozinha rápida ali, sabe? Então, levantou uma tese, justifica, rápido, coisa rápida, só pra fazer lógica na mente da pessoa. Tá bom? Então vamos continuar. Vamos continuar aqui. Aqui foi só um gancho pra vocês pegarem de argumentação. Localizada, mas sim o corpo como um todo. Então não adianta você ficar fazendo vários exercícios abdominais que trabalham essa musculatura em específico. Querem... Ai, cacete, eu tô apanhando aqui. Querem um exemplo de uma forma lógica que ele poderia fazer e que a pessoa falasse assim, nossa, faz todo sentido. Querem um exemplo? Ele fala assim, o corpo não queima gordura de forma localizada. Ou você já viu alguma mulher com o abdômen trincado e o resto tudo cheio de gordura? Ah, tem como a pessoa discordar de mim? Pegar a ideia? Foi um negócio... Ele precisou usar fisiologia? Ele usou o quê? A lógica, meu velho. Usou analogia, usou alguma coisa. Hã? Não é? Vocês vão investir em mim, né? Vocês vão me lançar. O Scala quer me lançar. Ô, Rafão, Oi. ele poderia ter falado assim, ó. Você, mulher, é que divide o seu corpo em pedaços, mas o seu organismo trabalha de uma forma global, de uma forma inteira. Isso, pode ser. Mas aí ela ainda fica assim, como assim meu organismo trabalha de uma forma global? Eu tenho que ser mais, sabe? Eu tenho que ser mais lógico ainda. Se eu falar assim, você já viu uma mulher aí com a perna fina, malhada, sarada, e a outra flácida e gorda? Aí ela, não. Então por que você acha que queima gordura localizada, mulher? Ah, é verdade. Sacou? Tem que ser uma parada que ninguém te prova o contrário, sacou? É nessa pegada. É aí que você tem que procurar, sacou? Já amanhã geral, com animação no vídeo e tudo. Uma mulher assim, tipo, toda... Nossa, você já viu alguém assim? É porque não tem gordura localizada. Boa. Enfim, vamos lá. Manda. Não, uma pergunta agora assim. Você viu como você criou essa lógica aí agora? Agora. A pergunta pra E você. nem sempre vem, tá? Não me olhem assim. Não me olhem assim. Não. Rafa, seu sacana, já mandei vários vídeos e você não me deu a lógica. Porque nem sempre vem. Nunca me Essa ajudou. veio, eu falei, deixa eu falar pra eles. E- É, a entidade não vem. Você mesmo, você treinou pra chegar nesse ponto de... Porque eu mesmo, sempre quando eu te mando esporte, você já sempre vem com uma analogia perfeita. Como faz pra gente estar estudando pra ir amadurecendo? Porque você só de assistir agora o Criativo do Adrian também já tirou essa lógica. Eu tinha isso comigo de natureza. Quando eu começo a estudar isso, potencializa. Sacou? Porque agora eu pus o meu cérebro no vídeo dele, pra pensar na estrutura argumentativa. É aí que a estrutura argumentativa vai te potencializar. Porque aí você obriga o teu cérebro a pensar em algo. Fala, gente, mas isso aqui não tá claro pra elas. Como é que eu deixo isso claro pra elas? Você já sabe aonde não tá claro. Você fala assim, ó, você precisa estimular as variáveis. Que variáveis, velho? Ela não sabe o que é variáveis. Nem a galera da faculdade sabe o que é variáveis direito. A maioria passa aquilo sem saber, sacou? Então, quando a gente traz pro consciente passo a passo, aí no começo é um processo mecânico, sofrido, mas depois começa a fluir. Porque você obriga o teu cérebro a começar a pensar nessas paradas. Vocês não produziam vídeo Hook Story Offer. Vocês não se importavam em chamar a atenção no começo. Já tá natural de vocês. Ninguém que mais grava vídeo, sabe, tipo, oi pessoal, então. Ninguém mais grava vídeo assim. Por quê? Vocês já querem chamar a atenção no início. Então vocês sempre estão fazendo uma sacadinha, você que tem um bumbum, não sei das quantas. Já internalizou na mente de vocês isso aí. Sacou? Já internalizou. Por mais que a pessoa tenha vergonha de gravar, a estrutura já ficou na mente dela. Hook Story Offer. Vou chamar a atenção, vou argumentar e vou pedir um CTA. Então isso aqui vai internalizar também se você praticar isso. Sacou? E aí pra mim, hoje, que tô estudando isso pra ensinar pra vocês, porque eu tenho argumentos. Mas se eu não estudar e não traduzir em passo, eu não consigo ensinar pra vocês. Sacou? E aí eu percebi que é diferencial. Você pega Camilão. Aí tem o carisma no teto. Sacou? E aí manda aqui também. Então é esses pontos que fazem essas pessoas fora da curva. Só que os fora da curva, gente, eles não servem pra gente estudar a estratégia deles. O fora da curva serve pra entender assim, ó, isso é importante de eu melhorar em mim. Quais são os pontos que essa pessoa é fora da curva? Eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar minha comunicação. Porque um fora da curva na comunicação, ele fala a parada, viraliza. Ele espirra, saúde. Entendeu? Então é nesse ponto. Com certeza, daqui 2 anos, eu sou um cara comunicador muito melhor por ter estudado isso e por estar ensinando isso pra vocês e por estar observando o vídeo de vocês com essa ótica. Sacou? É isso. Há 5 anos atrás eu não olhava o vídeo de vocês, Hook Story Offer, na mente. Então é isso. Sacou?
Primeiro passo é trazer pra consciência. Segundo passo é começar a se forçar. Tipo, pega o vídeo e analisa. Que argumento que eu usei mais aqui? Faz natural o vídeo. Depois analisa depois, não antes. Sacou? Analisa depois. Que argumento eu usei aqui? Nossa, eu acho que eu gravaria esse vídeo. Tive uma ideia de gravar ele contando uma história. É outro vídeo. Tive uma ideia de gravar ele contando a real causa do problema. Outro vídeo. Você vai fazendo o mesmo vídeo de formas diferentes, falando de formas diferentes. Beleza? Vamos lá. Então vamos ver a que horas que o Lemão chega na parte da melhor solução. Por mais que seja milagroso para acabar com a gordurinha da pochete, eu preciso que vocês entendam que a gente não queima gordura de forma localizada, mas sim o corpo como um todo. Então não adianta você ficar fazendo vários exercícios abdominais, trabalha essa musculatura em específico, sendo que esses exercícios não são eficientes para queimar gordura. Mulherada, entenda uma coisa, o nosso corpo ele vai queimar gordura de forma significativa quando você tiver uma alta liberação dos hormônios queimadores de gordura. Só dei a pausa, porque aqui já é uma outra estrutura argumentativa. Mulherada, entenda uma coisa. Quando a gente fala entenda uma coisa, geralmente tá vindo um conceito. Sacou? Quando eu falo, gente, presta atenção numa coisa, eu geralmente vou trazer um conceito pra vocês entenderem aonde eu quero chegar. Um conceito pra mente de vocês facilitar entender o todo. Sacou? Então ele tá usando o conceito. Automaticamente a gente usa isso nos argumentos, da definição. Ele definiu os hormônios, né? Aí, se ele tiver uma explicaçãozinha de 5 segundos dos hormônios, melhor ainda pra elas. Já solta aí. E para você ter uma alta liberação desses hormônios, o que você precisa? Você precisa de atividades onde você, ao mesmo tempo, consegue recrutar vários grupos musculares ao mesmo tempo e com intensidade. Que não é o que acontece quando você faz um exercício abdominal de forma localizada. Então, quer queimar gordura da região da... Surgiu a entidade, né? Ele quer provar que a definição que são os hormônios que queimam, né? Aí, beleza, ele soltou isso, são os hormônios que queimam. Se a gente for pensar no público leigo, pode ser que eles falem assim, rapidinho. Faz sentido, porque às vezes eles já ouviram isso por aí. Os hormônios queimam gordura. Pode ser que fique mais fácil da pessoa ter aceitado já. Aí ele pode chegar e falar assim, agora... Eu te pergunto uma coisa, aonde a maioria dos nossos hormônios queimadores de gordura são produzidos, você sabe? É no músculo, mulher. Então você precisa sacudir ao músculo, porque é dali que produz coisa pra caramba, não sei o que, tal. Então vocês podem ler papers, vocês podem ler artigos científicos sobre o músculo ser um órgão. Tem artigo assim, na minha época que eu estudava isso tinha, 2012. Já deve estar muito mais evoluído. De coisa assim, o músculo é um puta produtor de hormônios. Né? Então, quanto mais eu estimulo o bichão lá, mais hormônio ele produz. Então, assim, às vezes é 5 segundinhos que você fala. Você sabia que a maioria desses hormônios que estão escondidos aí no teu corpo e não queimam gordura, eles são produzidos no músculo? E como você não ativa o músculo da forma certa, não produz hormônio do jeito que poderia. Aí ela, cacete! Ela já fica com vontade de quê? De estimular o músculo. O músculo, tá? Então são detalhes, às vezes é 5 segundinhos, 3 segundinhos, que muda todo o vídeo, muda toda a compreensão do vídeo, muda toda a afinidade da pessoa pela mensagem. Porque é o seguinte, gente, pra eu gostar de algo, sinceramente, eu preciso primeiro o quê? Entender. Quanto mais você me fizer entender, de verdade, sem confusão na minha mente, mais eu gosto daquela informação. Porque eu me sinto inteligente, eu falo, caralho, porra, eu tô igual um trouxa fazendo abdominal na academia, agora eu entendi aqui que tô perdendo meu tempo. Eu entendi, logo, o seu vídeo foi persuasivo, porque eu entendi que eu tô perdendo tempo. Então tem uma vantagem na minha vida parar de perder tempo com aquilo, e aí eu agradeço a você. Então você foi persuasivo. Agora se eu entendi mais ou menos, eu vou curtir. Mas eu não sei se eu acreditei que eu tô perdendo tempo. Sacou? Seu argumento não foi suficiente pra me dar essa noção que eu tô perdendo tempo. Tá? Então, beleza. Vamos lá, que vai chegar na melhor solução ali ainda. Pochete, sabendo que a gente não queima gordura de forma localizada, a minha sugestão pra você é que ao invés de ficar fazendo vários exercícios abdominais, é que você faça, por exemplo, um HIIT, tá? Um HIIT, sim, vai ter uma grande exigência muscular, você vai fazer com intensidade, isso vai fazer com que você tenha uma grande liberação dos hormônios queimadores de gordura e, consequentemente, um estímulo eficiente pra você baixar o percentual de gordura e acabar com a gordurinha da pochete. Se você não sabe como fazer um HIIT, comenta aqui, ó, eu quero, que eu vou mandar pra você no direct um modelo. Então, beleza. Então, ali, qual que foi a melhor solução que ele apresentou? O HIIT, pra ela fazer o HIIT, tá? Então, eu só trouxe de exemplo, assim, esse pra gente ir nos pormenores ali. Nos pormenores de uma estrutura argumentativa. Quantas estruturas argumentativas o Adrian usou ali? Ele usou definição, né? Não usou? Definiu ali sobre os hormônios, que é eles que resolvem a parada, e melhor solução. Foi basicamente, ele focou em 2, né? E isso é inconsciente, tá, gente? A gente argumenta normal. E não é pra vocês virarem robôs de argumentação. Continua argumentando normal. Só começa a olhar, perceber e ver aquele vídeo de outros ângulos com outros argumentos. Com outros argumentos, tá? Cadê o cubo lá? Tinoco lá. Rapidinho, Rafa. Também entraria como causa real do problema, não? Porque ele mostra que a causa de não conseguir queimar gordura fazendo abdominal, na verdade, é porque não ativa os hormônios. Entra um pouco, mas não aprofundou. Tá. Não aprofundou. É isso. O cérebro, ele vai guardar aquilo que você deixa muito claro. Então, se você vai usar prova a tese. Usou uma estrutura argumentativa, prova a tese. Usou uma estrutura argumentativa, prova a tese. Tá? E isso vai ser com o tempo. Tem um monte de vídeo nosso do Global, que depois eu olho lá, ele tá dando ruim lá no CPVs, eu olho e falo assim, faz sentido, tá dando ruim. Eu tava na correria e saí e gravei. Tá dando ruim. Então a gente vai amadurecendo isso com o tempo. Vamos lá. Agora vamos para outro, causa real, para começar a focar o cérebro na causa real. Então, ó, a real causa
existem as causas, que a pessoa desconfia na cabeça dela, tem pessoas que nem sabem qual é a causa, não tem nenhuma hipótese. E então aí a real causa é, quando eu falo, às vezes o cara fala assim, cara, minha rede social tá ruim. Beleza, e às vezes ele não sabe, nenhuma hipótese, beleza. Então eu tenho que levantar uma causa, mas assim que eu levantar uma causa eu tenho que provar pra ele. Eu tenho que provar, então levanta a tese, prova, levanta a tese, prove. Então propõe a real causa para o problema existente, obedecendo razões e evidências. Razões e evidências. Mais uma vez, evidência não é artigo. Evidência é algo que faça a cabeça da pessoa falar assim, ó, faz sentido, faz sentido. É isso. É você apagar a interrogaçãozinha que surge na mente dela quando você traz algo novo. É isso. Acalmar a cabeça dela. Não fazer gastar glicose com aquilo, procurando. Ela fica procurando. Nossa, variáveis, variáveis. O cérebro dela tá procurando variáveis, ela já perdeu a atenção em você. Ela perdeu a atenção em você. Tá? Então vamos lá. Bora lá. Vamos ver esse do Tinoco aqui, ó. Achei massa esse aqui. E aí tem coisa aqui pra gente trabalhar. Por isso que sua panturrilha não cresce. Então, ó, os é por isso que vocês usam, aí vocês falam, eles dão bom, Rafa. É, porque aí vocês são bem claros. É por isso, aí vocês dão uma causa. Então vocês têm mais facilidade de fazer, é por isso. Aí vocês usam uma estrutura argumentativa bem usada na maioria das vezes, aí ele começa a dar bom. Vocês fazem tanto ele que vocês vão melhorando, aprimorando, é por isso. E aí vocês começam a melhorar a comunicação naquilo. Mas se fizer isso pra todos os outros, também vai melhorar a comunicação de todos os outros. Tá? Então, o é por isso. O é por isso, eu não vou ter que contar uma causa real? É por isso. A pessoa, ela pensa que é por alguma coisa, mas eu vou dar a explicação real pra ela. É por isso que a tua panturrilha não cresce. Fazer um movimento assim, rápido, com velocidade, não vai gerar hipertrofia que você deseja na panturrilha. Isso porque a panturrilha é um dos músculos que tem maior propriedade elástica. O tendão dessa região aqui é muito grande. Faz o movimento agora, pausando, desce, alonga. Ela pode até fazer uma perna só, para dar uma maior sobrecarga. Quando contrair, esmaga, segura um pico de 1 segundo a 2 segundos. Quando descer também, você vai alongar e vai dar um time, uma pausa, justamente para eliminar essa propriedade elástica de armazenamento de energia para poder fazer de fato o músculo trabalhar. Repara agora, assim, que esse vídeo tá perfeito. Vamos trabalhar aí. Dessa forma você vai conseguir ter uma maior ativação muscular e uma maior hipertrofia na panturrilha. Se você gostou, curte, compartilha. Se quiser mais dicas para você poder melhorar os seus treinos, me segue aqui no perfil que eu posso te ajudar. Vídeo bom, vídeo bom. Mas tem um negocinho ali de comunicação pra facilitar entender a cabeça da pessoa, que tá aqui, ó. Foi legal, ó, essa imagem mudou o vídeo por completo. Se ele não põe essa imagem aqui, ó, ferrou. O vídeo ia ser uma bosta. Tipo, porque a pessoa não ia entender. Propriedade elástica que... Agora essa imagem facilitou a vida. Por quê? Porque aí ele apelou pra lógica. Aí o cérebro, caraca, tá, propriedade elástica. Então vamos lá, pra gente ver o ruído da comunicação desse vídeo, ó. Vamos lá. Então, beleza, ele já bateu na tecla. Ficar fazendo um movimento rápido não vai hipertrofiar a tua panturrilha, beleza? Então ele vai falar, é por isso. É por isso. Na mente da pessoa, ela quer saber assim, o quê? Cadê? É por isso que eu não ganho panturrilha. Aí ele já contou errado aqui, ó. Ficar fazendo rápido, não adianta. Tá, aí na hora que ele fala, fazer rápido não adianta, o que começa a vir pra cabeça? Ele levantou uma tese. Fazer rápido não vai hipertrofiar a cabeça dela. Por quê? Por que não vai hipertrofiar fazer rápido? Podia me explicar? A cabeça dela quer isso. Ela não pensa conscientemente assim. É natural. A pessoa, tá, mas, ok. Vamos lá. Hipertrofia que você deseja na panturrilha. Isso porque... Aí, ó, a conexão foi perfeita. Isso por quê? Então, quando você levanta a tese, você já... Por quê? Você pode fazer o porquê do jeito que você quiser. Tipo, o Coxa tá fazendo um vídeo. Por que, Coxa? Você pode estar me perguntando. Enfim, você pode fazer a transição que você quiser. Mas é no sentido que explicativo. Explicativo. Você levantou a tese, a cabeça dela tá com interrogação. Então tem que explicar agora. Isso por quê? Então, a conexão foi boa. A transição. A panturrilha... A panturrilha é um dos músculos que tem maior propriedade elástica. Maior propriedade elástica. Então, vamos lá. A pantu tem maior propriedade... Vamos lá. Elástica. Aí, nós estamos falando, sua pantu não hipertrofia, não é isso? Não hipertrofia. Olha só. Aqui ele entrou num ponto que ele vai ter que ser ninja para explicar. Por quê? Ele já levantou propriedade elástica. Qual que é o conhecimento dela sobre propriedade elástica? Zero. A imagem até que ajudou ela a imaginar alguma coisa. Imaginou alguma coisa, pelo menos. Se não tivesse imagem, ferrou. Pra ele explicar o que é uma propriedade elástica sem imagem pra pessoa, fodeu. Fodeu. Então, beleza. Aí ele foi lá e falou, é um músculo que tem maior propriedade elástica. Tá. Qual que é a conexão entre maior propriedade elástica e hipertrofia? Faltou. Esse detalhinho, velho. Porque beleza, assim, cara, não é rápido que você vai hipertrofiar a panturrilha. Porque a panturrilha é muita propriedade elástica, o músculo. Aí você fala, tá, e o que tem a ver ser muita propriedade elástica com ser lento? Sacou? Ali que tem um ruidinho. Vamos continuar pra ver. Ó. Peguei. Vamos lá, o tendão, olha lá, o tendão. O tendão dessa região aqui é muito grande. Tá, o tendão é muito grande. Aí vamos supor, o tendão é muito grande. E quanto maior for o tendão, mais o músculo não hipertrofia. Não sei, tem que ter alguma relação. Você tem que fazer um ciclo de novo pra cabeça dela. Você acabou de jogar uma tese. Tem que fazer um ciclo que bata com a hipertrofia. Um impeditivo. Você tá falando que, por ser propriedade elástica, a rapidez é um impeditivo. Tá, mas... Ainda na cabeça dela, não rolou não caiu a ficha. Não caiu a ficha da concordância. Fez sentido pra vocês? Ele só jogou e continuou, jogou e continuou. Tem uma explicação, é bacana, tem uma explicação. Ela fala, não entendi, mas parece ser alguma coisa foda. Pega o cubo lá, ó. Vou mandar pra ti. Boa, boa. Ficou desconexo. Você pegou o pontinho ali, é? Exato. Alô, alô? Por exemplo, quanto mais elástico, menor a contração muscular e isso vai fazer com que você não... Tipo isso. Sei lá. Você entendeu? É nessa pegada. isso. Que aí ela fala, puta, mano. Porque você estica demais, você gera uma energia e vai diminuir a contração muscular. Sei Pode lá. ser, de Também repente. é bem rapidinho pra você esticar 3 e- segundinhos, Não dá pra você parar e dar uma aula ali, sacou? É papum, é só pro cérebro dela aceitar a informação. É só pro cérebro dela falar, ok, faz sentido o que você tá falando. O complemento
que você tem ali um armazenamento de energia e você economiza na contração, na produção de força que o músculo precisaria, mas ficaria longo. Talvez uma abordagem seria de falar também da predominância das fibras. Fibra de, Pode ser. fibra de resistência, fibra de contração rápida. Pode ser. Que tem um maior potencial hipertrófico. A panturrilha ela tem 80% de fibra de contração. Mais né? fácil de você Mais ser fácil, lógico por aí sim, do que por aquele caminho. é. Pegaram agora a ideia? Cara, como é que eu vou ser lógico na cabeça do leigo? Ah, então eu vou falar pra ele assim, não adianta você ficar fazendo exercício rápido, porque 80% do seu músculo da panturrilha, ele é de contração lenta. Então se você fizer rápido, você tá indo contra a origem do músculo. Ele não cresce. Aí ela, caralho, não sabia disso não, legal. Nessa pegada. É isso que você tem que pegar. Tipo, cara, que definição que eu vou dar que pro leigo ele vai entender? Beleza? Pô. Aí, ó, cubo. Rafa, será que esses ruídos não estão acontecendo naquele fato de eu vou mostrar pra ele, mas eu não vou mostrar tudo pra que ele precise me procurar? Não, porque, por exemplo, ali é a estrutura de fala mesmo. Porque se ele falar que os músculos são 80% fibra lenta e que não adianta fazer rápido, a pessoa não sabe qual é o treinamento. Ele só tá dando uma dica que não adianta fazer rápido. Mas ela não sabe qual é a combinação de carga do lento. É com ele. E ali, no caso, era um vídeo de fase 1, sacou? É só pra passar a mensagem ainda mais fluida pra ela. Eu acho que não é por conta de esconder. É por não imaginar o leigo do outro lado. Por imaginar pouco. A gente tem essa dificuldade de imaginar o leigo do outro lado. A dificuldade didática. Então- O Tinoco é didático pra caramba. Ele é didático. Tem um monte de vídeo dele que eu vi, tem uma didática surreal esse moleque. Então também dá pra gente pensar que quanto mais fase 1, talvez mais lógico e rápido tem que ser. Mais ainda, os fase 2 é a mesma coisa, só que eu tenho que fazer a pessoa entender coisas que, ela entendendo aquilo, a vida dela não mudou em nada, em termos de, ela não consegue fazer sozinha, mas agora ela sabe de um problema que ela não sabia antes. Ela sabe de um caminho, de uma sacada que ela não sabia antes. Mas nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos falar fase 2, feijão com arroz e virada de chave. Por enquanto nós estamos aprendendo a argumentar. Depois nós vamos pra divisão. Ô, Rafa. Oi. Aqui, ó. Então, assim, resumindo, tanto o vídeo fase 1 quanto fase 2, seria o ideal. A gente, claro que é tudo teste e tal, mas a gente dá uma pitadinha somente dessa parte de conhecimento técnico pra gerar autoridade e fazer sentido na cabeça da pessoa. É pra fazer sentido, não é nem curiosidade. Não, eu falei autoridade. Ah, A sim, pessoa sim, falar, sim. ele realmente entende, não tá falando nada pra Vai dar autoridade por quê? Porque ela entendeu o seu vídeo. Se ela entendeu o seu vídeo, é mais chance dela gostar de você. Se ela tá gostando mais de você, você é mais autoridade pra ela. Então a pessoa às vezes compra do Caio porque ela entende mais o Caio. Ela fala, prefiro mais Caio, eu entendo tudo que ele fala. Sacou? Sim, não, eu falo isso porque aquela vez o Caio falou, uma mentoria no Revolution, eu acho, que as pessoas compram porque confiam nele, né? Aí eu falei, não, Por que elas confiam nele? Exatamente. Porque entende ele. Aí Entende? eu comecei a modelar muito e eu tô começando a ver algumas retornos sobre isso. Esse dia um aluno me chamou, falou, tô gostando muito do conteúdo e tudo mais, tô aprendendo, porque eu vejo as pessoas antigamente queriam só resultado. Hoje em dia eu vejo muitas clientes, pelo menos pro meu Instagram, no meu nicho, elas sentem a necessidade de aprender também, saber que elas não estão fazendo errado, que elas não vão se prejudicar. e É tudo o mais. público procrastinador. O público procrastinador, o papo dele não é só você mostrar que funciona. Né? Ele tem que ter outros motivos para ele tomar a decisão e entrar na urgência. Então é isso, o público de urgência, se você for lógico na sua abordagem de oferta, de oportunidade, beleza, ele já vem mais rápido para você. Mas o procrastinador ele precisa mais dessa... Caralho, nunca tinha pensado assim. Show. Boa? Então beleza, vamos finalizar aqui do Tinocão, ó. O movimento agora, pausando, desce, Então ali, ó, ao invés, ele pulou essa explicação e já foi pro movimento. Vambora. alonga, ela pode até fazer uma perna só, pra dar uma maior sobrecarga. Quando contrair, esmaga, segura um pico de 1 segundo a 2 segundos. Quando A linguagem tá boa, quando contrair, esmaga, a linguagem tá boa, tá pro leigo. descer também, você vai alongar e vai dar um time, uma pausa, justamente pra eliminar essa propriedade elástica. Entendeu? Ó? Aí na hora que veio propriedade elástica, na cabeça da pessoa, ela não faz conexão de compreensão. Ah, propriedade elástica. Aí fica um negócio vazio ali na mente dela, porque não foi elaborado antes. Beleza? Boa? Vamos lá. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é um vídeo antigo do Adrian, antigaço, mas só pra vocês entenderem qual momento ele vai falar da causa da situação. E é um vídeo que nem é narrado nem nada, era daquela época do que tava viralizando, né? Desse modelo. Ué, o que tá passando vocês não? Ah, tá. Me deram ênfase aqui, vamos trocar ênfase pro outro. Ah, valeu. Valeu, time. Ó, primeira razão. Aí, ó, tá aqui, ó. Eu tô fazendo com o ombro e não sei o quê. Na cabeça da pessoa fica assim, tá, mas... E aí? O que tem o problema do ombro? Fazendo dessa forma, a amplitude de movimento fica limitada. É lógico que se tivesse um efeito gráfico, um efeito, tipo, lá do lado dele assim, é o quanto que o movimento faz. Enfim, qualquer recurso que vier de lógica mais ajuda. Mas a gente não pode parar a empresa pra ir atrás de recurso lógico. Vambora, vambora. Então, ó, a amplitude fica reduzida com a pessoa. Tá, mas eu nem sei o que é amplitude. E isso perde eficiência muscular. Ah, tá, então pelo menos eficiência muscular já é um negócio mais que o leigo... Ufa, então é muscular, tá, então é coisa ruim pro músculo. Então é ruim pro músculo, beleza. E ainda força a coluna. Então para de fazer desse jeito, depois ele corrige o jeito de fazer. Mas só pra vocês entenderem que a causa que ele foi ali. Ah, você fazendo assim, você tem pouca amplitude. Aí se ele faz um desse falado, aí ele pode introduzir um conceito de amplitude antes. Ele pode chegar e falar assim, olha só, amplitude muscular, a amplitude que o músculo se movimenta interfere totalmente no quanto que ele cresce. Por quê? Aí ele pergunta pra ele mesmo, por quê? Pra ele ser lógico e didático. Pessoas lógicas e didáticas, elas se perguntam por quê toda hora. Elas estão explicando, elas falam, por quê? Ela fala pra ela mesma. Porque ela não consegue não explicar. Ela é didática. É natural, ela vai e solta. Então ele pode falar assim, por quê? Ah, aí ele tem que ter uma frase curta e lógica do maior amplitude vai ter mais eficiência, ele vai ter que criar alguma coisa lógica. Se ele ganhar essa lógica no começo, todo o resto facilita. Todo o resto facilita. Aí na hora que ele fala assim, desse jeito perde amplitude, ela já sabe que amplitude é um negócio negativo pra caramba, porque ele já fez a definição do que a amplitude interfere na hipertrofia ou no crescimento. Pegaram? Então tá. Estão entendendo causa real? Beleza? O primeiro também ficou compreendido? Melhor solução, causa real. Então causa real você vai indo pro... Ela vai descobrir contigo qual que é o problema daquela situação. Boa. Vamos lá então. Vamos pro próximo. Definição. Definir alguma coisa. Aquele que a gente precisa definir alguma coisa antes. Ah, vai voltar o zoom aqui, time. Obrigado.
Definir alguma coisa. Aí. Então, a definição, o nome já diz. Quando eu faço uma definição prévia para chegar onde eu quero com o argumento, aquela definição prévia ajudou vocês a compreender o argumento em si. Então isso pode acontecer no início, no meio da situação. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Mas é isso. Facilita a compreensão de um argumento através de uma definição. A definição clareia a situação. Essa definição pode ser longa, sim ou não? Não é legal que seja longa, não. Não é legal que seja longa. Por quê? Porque quanto mais longas as coisas são, a gente já viu que o Instagram, fase 2, eu preciso ser umas coisas ali 2 minutos, 3 minutos. Não dá pra eu ficar forçando muita barra e colocar a galera pra ficar assistindo 10 minutos de vídeo meu na fase 2. Vai sair caro isso aí. Então tem que ser mais breve. Se eu tenho que ser mais breve, eu tenho que ser mais ligeiro na lógica. Eu tenho que usar minha fisiologia, porque a definição vem muito da fisiologia, da biomecânica, do conhecimento técnico, mas eu tenho que misturar uma lógica rápida, uma lógica pra pessoa, pra entrar na cabeça dela. Porque senão eu entro em variáveis, aí fudi com a cabeça dela. Variáveis. Opa, manda. Pareceu o Mario, né, mano? Ó. Ô, Rafa, de todos os exemplos de argumentativo, de estrutura, a questão é fazer a coisa simples, né? Pra eu precisar entender. Porque, por exemplo, o vídeo da panturrilha, esqueci o nome do moço. Tinoco. Do Tinoco. E o vídeo do Adrian, aquele do Adrian dá muito melhor porque é muito simples, né? Ele nem fala. Então você só tem que olhar pro vídeo ao mesmo tempo. Quando você já olha pro vídeo, você vê o erro e ao mesmo tempo a legenda. Sim, mas tem um efeito colateral, né? Por exemplo, se a pessoa veio pelo do Tinoco, já veio com ele falando. Sim, ele Se- ganha no carisma da carisma, da identificação, já me identifiquei um pouco com o expert. Então tem prós e contras. Mas né? a sacada tá na simplicidade. Tá na né? simplicidade, com certeza. Tá no eu entendi o que você disse. Todo vídeo tem que passar uma mensagem central. Essa mensagem central, ela foi entendida e concordada pelo leitor. Se ele concordou contigo e entendeu, você ganhou ponto com ele. Agora, o quanto de pontos você vai ganhar, aí é se ele é feijão com arroz ou se ele é virada de chave. Nós vamos chegar lá. Tá? Mas ganhar ponto com ele é se fazer ser entendido e ele concordar com você. Beleza? Então vamos lá pra definição. Trouxe alguns aqui. Vamos lá. Olha só a pancada de comunicação que o Caio fez ao definir 1 quilo de gordura. Olha só. E presta atenção assim, ó, aonde ele queria chegar com esse argumento. O argumento, a definição não é para facilitar eu chegar onde eu quero com o argumento. E facilitar onde eu quero chegar não é passar minha mensagem central para a cabeça da pessoa. O Caio tinha uma intenção de passar uma mensagem para as pessoas, do tipo, não faça isso, fazer isso é burrice. Essa é a mensagem central que ele queria passar. Aí ele definiu uma coisa para facilitar ele passar aquela mensagem central antes, para gerar mais concordância. Olha isso. Olha, aqui eu tenho 1 quilo de gordura. Só pra você ter uma noção. Pra você eliminar Abaixo. 1 quilo Ah, de deixa eu gordura voltar do seu aqui. corpo, seja Vou na abrir ali barriga o ou qualquer região tem uns que você vídeos queira aqui eliminar, você precisa queimar. Então olha lá. Ele tá na definição, aí você depois presta atenção onde ele vai chegar com isso. Olha, aqui eu tenho 1 quilo de gordura. Só pra você ter uma noção. Pra você eliminar 1 quilo de gordura do seu corpo, seja na barriga ou qualquer outra região que você queira eliminar, você precisa queimar 7.000 calorias. E só pra você ter uma ideia do que são 7.000 calorias, tá? Como fazer para queimar 7.000 calorias? Se você começasse a fazer um abdominal agora, por exemplo, né? Muita gente acredita que pra perder barriga tem que fazer abdominal. Aí se você começasse agora a fazer abdominal agora e fosse parar só depois de 23 horas, ou seja, 23 horas fazendo abdominal, esse seria um tempo suficiente pra você queimar 7.000 calorias. Quem aguenta? Eu aguento, não sei se você aguenta. Fazer 23 horas de abdominal pra perder 7.000 calorias. É humanamente impossível. Agora, existe uma... Qual que era a mensagem central que ele queria passar? Fazer abdominal não é o caminho. Sacou? E se ele levanta o vídeo e faz assim, gente, não adianta fazer abdominal para emagrecer. Qual que é o poder do argumento dele? A pessoa, tá, mas, sacou? Aí ele jogou essa definição com lógica, com toda tranquilidade, mostrou o músculozinho lá. Aí a pessoa entrou na definição do termo, que é 1 quilo de gordura, 7.000 calorias, e que isso levaria 23 horas de abdominal. Qual que foi a sensação da pessoa do outro lado? Nem fudendo, mano, que eu vou investir em abdominal. Não sou trouxa. Vou ficar 23 horas fazendo abdominal pra perder 1 quilo? Eu não sou trouxa, não. Passou a mensagem dele ou não passou? Deixou implícito sem falar, velho. Ainda brincou, né? Não sei você, mas eu não faria 23 horas de abdominal. Ainda usou de um pouquinho de ironia, velho. Sabe? Cadê o cubo? E tudo isso intuitivo. Cara, aquele dia lá no Scala, lá, a gente se lascando pra entender uma operação financeira lá, os professores falando entre eles e dando opinião, e já tava todo mundo perdido sobre os investimentos. Ele falou assim, gente, não, isso é muito básico, ó. Aí, ele fez uma analogia, todo mundo, não, agora eu entendi. Agora eu entendi. Intuitivo. Fala fácil. Muito louco. Então, é o poder aqui. Falar fácil é um poder violento. Tá? Então, vamos acabar ali, ó. Então, ele já passou a mensagem central dele, que abdominal é besteira. Só que agora ele vai fazer um convite pra pessoa, agora ele vai fazer o resto da ação do vídeo. Ó. Aí ele fala, ó. abdominal pra perder 7.000 calorias. É humanamente impossível. Agora, existe uma maneira muito mais simples e eficiente de você perder gordura. O que você precisa de fato é acelerar o seu metabolismo. E pra isso, o que você precisa fazer é ganhar massa muscular. Olha que louco. Pra você perder gordura, eu tô te falando que você precisa ganhar massa muscular. Eu quero perder gordura, tudo bem, mas você precisa fazer um treinamento pra ganhar massa muscular, mas não é qualquer treinamento que você vê por aí nas academias. Esse treinamento é baseado em 3 principais exercícios. E eu vou explicar detalhadamente que exercícios são esses e como fazer cada um desses exercícios pra que você, de fato, acelere seu metabolismo e consiga perder gordura com muito mais eficiência. Olha, esse treinamento que eu vou te passar, ele vai acontecer durante a semana do resgate. Eu quero resgatar você de toda essa bagunça que você vê por aí na internet. Pronto, CTA. Então, ele jogou uma melhor solução ali, né? A melhor solução é, maneiras muito mais eficientes, é quando você acelera o teu metabolismo. E existem exercícios para acelerar o teu metabolismo. Exercícios que focam no músculo. Eu vou te ensinar na semana do resgate. Sacou? Então ele misturou 2 argumentos ali, né? Definiu a parada, fez a pessoa entender a mensagem dele e depois colocou a solução. Manda, irmão. Léo, tá. Eu acompanho bastante o Caio, né, justamente pra aprender. Ele, numa live do lançamento, cara, ele fez uma analogia disso aí. Ele começou a ser um estudo. E eu até peguei o meu reloginho e fui ver na prática, né? Ele tava com o reloginho de que quantas calorias a pessoa gasta, né? Quantas calorias a pessoa gasta durante 1 minuto fazendo abdominal. E aí ele começou a destrinchar. E aí eu fiz a conta, e ele falou, gasta X calorias e não sei o que, se eu fizer 1 hora das X calorias, daí chegou nessas 23 horas. Cara, a galera comentando lá, detonando. Por quê? Porque a galera entendendo. Caralho, sério. É. Sentindo como trouxa. Tipo assim, todo mundo imaginou o tanto de abdominal e pensando, como eu perdi tempo. Só que ele não xingou a galera, ele simplesmente fez a galera fazer a conta e entender. Exatamente. Muito louco. Agora, se ele chega pra pessoa e fala assim, olha só, são poucas calorias que o abdominal gasta, porque não é tanto grupo muscular envolvido assim. Então, você tem que ir pra grupo que vai mais caloria. Não tangibilizou tanto. Ali ele tangibilizou real a parada. Muito doido. Então, por exemplo, se você tiver um estudo desse, uma caminhada a 5 km por hora, 1 hora, uma pessoa de 70 quilos, quantas calorias ela gasta? Dá pra você fazer continha e brincar com isso aí à vontade.
Sacou? Números eles ajudam a tangibilizar quando você usa do modo certo, dessa forma, sem fazer a pessoa gastar muita conta. Você já traz a conta pronta pra ela. Isso significa que você ficaria 30 horas caminhando pra perder esse mesmo quilo aqui. Vamos lá. Luanzão. Aqui, vamos mudar ali? Bora. Bora pro Luanzeira. Nós estamos no argumento de definição. Presta atenção que ele vai usar do conhecimento técnico pra definir o ponto. Ó. Pra responder essa pergunta. Muito peso ou pouco peso pra secar e definir? Para secar e definir o seu corpo, mulherada, o que você acha que é melhor? Realizar os exercícios com mais carga e naturalmente realizar menos repetições? Ou realizar os exercícios com menos peso e naturalmente realizar mais repetições? E aí, o que você acha que é melhor? Por muito tempo se falou nas academias que pra ganhar massa muscular tinha que trabalhar com peso e pra perder gordura tinha que trabalhar com pouco peso. Mas isso já caiu por terra há muito tempo, como mostram esses dois estudos recentes. Agora, o que esses estudos mostram é, tanto trabalhar com altas cargas quanto com baixas cargas é efetivo pra você secar e definir. Desde que em ambas as situações você consiga levar o seu músculo ao estresse máximo. Ou seja, pegue seu músculo à falha ou próximo a ela. Na prática, o que significa? Independente do peso que você usar, você precisa levar o seu músculo ao estresse máximo. Pronto, ali ele definiu. Ó, tanto faz, a alta ou a baixa, desde que você leve até a falha muscular. Aí faltou só aquele complementinho. Exato. Ele fala assim, porque quando você leva a falha muscular, acontece isso e isso com o teu músculo. Faltou só aquele toquinho de lógica final ali pra pessoa ficar mais ainda. Vídeo bom, tá? Vídeo bom. Só que nós estamos entrando em detalhe de argumento que passou batido. E a pessoa poderia entender, falar, caraca, entendi. Quando tem a falha, aí depois ele poderia chegar e falar assim, só temos um problema nisso. Todo mundo que treina na academia e não tem resultado, acha que tá treinando até a falha. Existe técnica pra você chegar até a falha. Se você não tá crescendo, você não tá treinando até a falha. Aí a pessoa fala o quê? Caralho, eu preciso desse cara pra treinar até a falha, né? Eu preciso dele, sacou? Aí aqui ele caminhou pro lado da... Aí o vídeo dele iria pra um lado mais virada de chave. Aí o vídeo dele caminhou mais pro lado feijão com arroz, mas a gente vai depois do intervalo bater isso, quando é virada de chave, quando é feijão com arroz. Porque aí ele foi, ó, no exemplo pra pessoa. Até a falha. Ou seja, tá aqui fazendo um exercício do bíceps, realiza até o ponto onde você não consegue mais gerar nenhuma contração. Ou seja, o músculo falhou, foi no máximo dele. Ou vá próximo da falha, próximo do máximo. Ou seja, tem que fazer aqui 15 repetições, chegou na 15ª com muita dificuldade, o músculo tremendo, mas você terminou. Faria no máximo mais 2 ou 3 repetições, ou seja, foi muito próximo da falha. Dessa maneira você consegue gerar um bom estresse muscular e metabólico pra perder gordura e desenvolver os seus músculos, ó, independente do peso utilizado. E entenda que um bom planejamento de treinos deve mesclar os dois tipos de estímulos, altas cargas e baixas cargas, para garantir que você tenha bons resultados sem estagnar no processo. Aqui na hora que ele falou assim, ó, muito próximo, dessa maneira você consegue um estresse muscular e metabólico. Se ele tivesse explicado a exaustão e associado ela a emagrecimento, na hora que ele fala aquilo ali, a pessoa aceita esse argumento numa boa. Pra ela fica muito... Ele completa a lógica da operação na cabeça dela. Pegaram? Então, tá fazendo sentido, gente? Isso não é coisa de todo mundo não, né? Se a gente começar a dar uma olhadinha... É observação, isso é observação. É treinar o cérebro pra observar. E não é treinar o cérebro pra observar antes de gravar. É depois. Tá rodando lá os seus fase 2. Pega os seus fase 2 que estão rodando e começa a ver assim, eu consigo fazer melhor que esse? Eu acho que sim, tive uma ideia de argumento. Grava e põe pra rodar, não cancela o fase 2 lá. Põe pra rodar outro. Melhorou? Aí desliga aquele, sabe? Não é um negócio assim, eu vou travar aqui. Porque se você for ficar pensando muito antes de gravar, aí você trava. Então é analisar, por exemplo, os que já estão gravados e falar assim, onde eu poderia ter melhorado nisso aqui? Que estrutura argumentativa? Aonde que eu deixei a interrogação na cabeça da pessoa e expliquei? Beleza? Vamos mais um. Esse do Tinoco aqui. Olha só. Certamente você já ouviu falar que o agachamento sumô, ou levantamento sumô, é um excelente exercício para trabalhar o glúteo quando feito com as pernas bem afastadas. Só que isso é uma grande mentira e eu vou te mostrar. Ó, esse aí foi Hulk, né? Isso foi Hulk. Esse Hulk já poderia ter sido mais Hulk ainda. Por quê? Certamente, quando ele tá falando 3, 4 segundos, sumô, tem mulher que nem sabe se o que ele tava fazendo era errado. Então, não tô sabendo ainda o que tá de errado, o que tá... Às vezes eu tô achando que ele só vai falar um pouquinho do sumô. Então ele poderia falar assim, para de acreditar na mentira, de fazer o sumô desse jeito na academia, é o jeito que ativa. Em 3 segundos ele já pôs pimenta na parada. Então, beleza, isso aqui foi só um toque de Hulk, tá? E aí vai, vambora que tem... A explicação vai vir agora. Acontece que se você afasta de... Então, na hora que ele falou, isso é uma grande mentira, mandou muito bem. Isso é uma grande mentira. Aí a pessoa fala assim, por quê? Aí agora ele vai justificar, ele vai provar a tese dele. mais a perna, projetando o joelho para fora, o teu quadril participa muito pouco do movimento. Dessa forma, o glúteo não é ativado. Por quê? Você vai trabalhar com uma flexão de joelho grande e a perna muito afastada vai ter uma maior solicitação dos adutores. Aí ele mandou... vai desacelerar a descida do teu corpo pra... Aqui ele mandou muito bem na explicação. Aí, ó, a coisa tá aqui no adutor, você quer glúteo. Toda a parte que ele falou de quadril antes, pra pessoa tá complexo. Pra pessoa tá complexo. Se ele já começa fazendo isso, falando assim, porque quando você tá com a perna aberta, não tem glúteo não, minha filha. Tá aqui, ó. Quem segura o teu corpo pra descer é esse músculo daqui, e não o daqui. Pronto. Ele já foi lógico, nem falou quadril, e nem falou flexão de joelho. Quando tua perna tá aberta, fazendo desse jeito, quem que você acha que segura teu peso na hora de descer? É esse músculo, faz sentido pra você? E não esse, você quer esse. Então vamos melhorar pra ativar esse? Aí ele já vai. Sacou? Então, um vídeo bom, argumento massa, só detalhinho ali de pincelada, de regravar ele pensando no leigo, sabe? Pra virar viral. Que aí mais pessoas entendem. Nossa, é verdade, então eu tô descendo, eu tô trabalhando a minha coxa aqui dentro. Nossa, nada a ver, eu queria a bunda. Então vou ter que fechar ali, não sei o quê. É o adutor, só que o adutor é o músculo oposto de quem? Do abdutor. A abdução de quadril, quem faz é o glúteo. Se o adutor está sendo muito solicitado, o abdutor, o glúteo, está sendo desligado. Essa parte ele pode, numa frase, falar isso. Você quer trabalhar aqui ou aqui? Se você quiser aqui, vou te ensinar o jeito certo. Sacou? Nessa. Como que você vai utilizar, então, um posicionamento ideal para conseguir ter, sim, uma boa solicitação do bumbum, também das coxas e, claro, da parte interna da coxa. Os pés posicionados na linha do quadril, dos ombros, você vai fazer uma leve jogadinha dos calcanhares para fora e depois a ponta dos pés levemente voltados para fora. Outro toque. Quando você descer, dessa forma, eu fiz merda geral. Tem play em todos. Olha só. Outra pegada. Sabe aquela parte que ele faz assim, ó? Sabe a parte que ele faz assim, ó? Sabe? Se ele dá nome pra isso, um nome engraçado, viraliza mais. Ele pode chegar e falar assim, e aí, você vai fazer o passinho do Michael Jackson aqui, sei lá, qualquer coisa, velho. Dá nome, que facilita a pessoa gravar. Sacou? Dá um nome.
Não, não. Vai fazer figurinha, né, filha da puta? Conheço. Imagina a galera comentando as coisas sério, aí tá o Rafa assim no grupo. Silvério, eu não acho isso legal, uma frasezinha. Então, dá nome pras coisas. Dá nome pras coisas. Já viu que o Caio, de vez em quando, ele solta assim, tá parecendo uma gangorra, porra? É porque ele tá meio que fazendo aquilo, fica gravado na memória da pessoa. Às vezes pelo humor, às vezes pelo termo que é conhecido da pessoa. Dá nome. Porque se eu falo assim, pega aqui, pega quadril, afastamentos, não sei o quê, fica um negócio ali, sendo que eu posso fazer uma associação que a pessoa facilita a compreensão dela. Tá? Nessa pegada. Tá ajudando, gente? Opa, deixa eu agora recuperar o... Certamente você já ouviu Aqui. falar pra fora e depois a ponta dos pés levemente voltadas pra fora. Quando você descer dessa forma, com essa abertura, você vai ter uma projeção ó, do quadril pra trás, empinando o bumbum para que ele possa Show de bola. participar muito mais do movimento, gerando assim melhores resultados em hipertrofia pro bumbum, pra coxa e também pra trabalhar o interno de coxa. Se você gostou, curte, compartilha e se quiser mais dicas como essa pra potencializar Boa. os seus treinos, me segue aqui no perfil que eu posso te ajudar. Show de bola, CTA perfeito, show de bola. Então, nessa pegada. Tá facilitando? São detalhinhos. Adiciona detalhinhos de lógica. Ele poderia falar que é a técnica do Michael Jackson. Vou te ensinar a técnica do Michael Jackson. Sabe? A pessoa, caralho, aí ela fica mais doida ainda pra chegar no final do vídeo e ver que técnica é essa, sabe? Ou técnica do não sei o quê, dá nome nas coisas, pra ficar um negócio mais leve, sabe? Pra ficar mais familiar. Não é mais leve só, familiar. Familiaridade facilita compreensão, é familiar. Tô entendendo alguma coisa, sacou? Agora afasta, não sei o quê, abdução, não sei o que lá, você tira a familiaridade. É, passinho romano, boa. Então vamos lá. Agora vamos pra última antes do intervalo, a estrutura. Depois a gente vai pra fase 2, feijão com arroz, etc e tal, e vamos continuar dando muito exemplo aqui. História, agora é de história. Todo mundo entendeu a melhor solução? Todo mundo entendeu a causa real? Show de bola, beleza. Definição? Ok, então vamos pra história agora. Vamos pra história. É facilitar a aceitação do seu ponto de vista em cima de uma história. Você conta uma história para aceitar o teu ponto de vista. Hoje, aquele final que o Arthur fez é uma argumentação de história. Qual foi o recado que ele passou pra vocês? Sejam fodas, velho. Constância, não se orgulhe por ser constante, não. Seja constante porque tem que ser, porra. Passou o recado pra vocês. Através de uma história. O que vocês fizeram? Caralho. Não fechou com chave de ouro? Foi foda a aula e fechou com chave de ouro, porque ele usou uma estrutura argumentativa que facilita a compreensão. Muito louco. Tá? Então, vamos lá. Então vamos lá nas histórias. Vamos primeiro do Joelzão aqui. Vai que ele aparece no Revolution, né? Vai que. Não é ele ainda não, gente. Eu não reuni com ele ainda não, tá? Eu já tô avisando que por enquanto não é ele não. Não, mas é sério, pô. Tô falando sério. Ainda não é ele, mas pode acontecer. Se ele encontrar comigo, né? Você dá puta e fala assim, Miranda, tô nos Estados Unidos. Eu falei assim, me avisa onde que eu vou aí. Aí não me respondeu mais. Tava em Orlando. Eu falei, rapidão, pô, pega o voo, vou lá. O problema é que era nesse fim de semana. Ele sabe que eu vou. Era nesse fim de semana. Se ele manda o endereço, eu ia justificar pra vocês. Galera, ó, o time tá aí, as apresentações estão aí, eu vou ter que ir lá buscar o Joel pro Revolution. Não é? Vamos lá. Olha como é que o Joel fala fácil, velho. Olha isso. Através de histórias. Liderança não é um cargo, liderança é uma conquista. Muitas pessoas estão em cargos de liderança, mas não são líderes. Outras pessoas não estão em cargos de liderança, mas são líderes. Então, a primeira habilidade de um grande líder é liderar pelo exemplo. Eu quero que a pessoa leia, eu leio na frente dela. Eu quero que a pessoa não chegue atrasado, eu sou o primeiro a chegar na empresa. Eu quero que a pessoa não procrastine, eu sou o primeiro a entregar o relatório. Eu quero que a pessoa seja diligente, eu sou o cara mais diligente da empresa. Eu quero que a pessoa emagreça, eu emagreci. Eu quero que a pessoa coma saudável, eu também como saudável. Então, o meu comportamento, o meu exemplo, grita tanto que eu não consigo nem ouvir a tua palavra. Fudido, cara. Isso aí é dopamina, o cérebro fica doido. Liderança não é um cargo. Liderança é conquista. Aí, tipo, tá, ele levantou a tese, me prova que liderança é uma conquista. Se você quer fazer isso, pá, quer fazer aquilo, pá, quer fazer aquilo. No terceiro exemplo que ele tá, você já tá assim, ó. Verdade. Tá hipnotizado, velho, porque ele é fudido no argumento, porra. Fudido, velho. Aí você assiste quantos desses? Dá pra assistir 30, velho. Tá leve. E eu tô aprendendo. Fala, mano, eu não sabia então que eu tinha que dar exemplos, cacete. Obrigado, Joel. 30 segundos, caralho. Você já fez a minha cabeça virar. Isso aqui é virada de chave. Olha isso, velho. 30 segundos e é virada de chave. Isso aqui não é feijão com arroz, não. Isso é virada de chave. Por quê? Fez você pensar de um jeito que você nunca pensou na tua vida. O Joel é mestre em fazer isso. Por que todo mundo quer comprar as coisas dele lá na live? Porque ele é mestre em fazer virada de chave em 30 segundos, tá? Na faculdade não era assim? Foda. Olha lá, vamos na Raquel. Raquel também usa muito estrutura de história, viu? Muito. Ela é muito fera em usar história. Muito boa usar história. Teve um que ela fez na internet falando assim, tu tá com preguiça, não tem disciplina pra treinar, né? E tu trabalha. E por que você trabalha? Trabalha porque precisa? Ah, trabalha porque não tem jeito? Então você colocou na tua cabeça que não tem jeito de não trabalhar. Por que você não faz isso pro teu corpo? Por que você não faz isso não sei o quê? Ela falou um bagulho assim, ela transformou a disciplina do trabalho pro corpo, assim, ó, na história, pá. Ela é muito boa nisso. Terminei meu treino agora, e aí tu vai perguntar assim, Raquel, é difícil? É difícil. É desafiador? É desafiador. Ter um corpo saudável, bonito? É desafiador. Ser bem sucedido profissionalmente? É desafiador, é. Mais difícil ainda é ser incapaz, não ser um bom profissional. É difícil ser pobre? Pra caramba. É desafiador também ser rico e ter prosperidade financeira. É difícil comer saudável? É desafiador, é. Mais difícil ainda é comer só merda. Qual é o desafiador que tu quer na tua vida? Que te leva pra um resultado ou que te deixa estagnado aí, que nem uma meba? Tu é uma pessoa adulta ou uma criança que quer ficar de prazer momentâneo a Tu é prazer adulto ou uma momentâneo. criança? Porque quem é adulto tem metas, objetivos e sonhos. E luta e constrói dia a dia essas metas, esses objetivos e esses sonhos. Uma criança quer ficar sentada no sofá, quer só ter prazer. Quem tu é? Tu é uma adulta ou tu é uma criança? O que diferencia um adulto de uma criança não é não ter vontade de procrastinar, não é não ter vontade de comer besteira, não é não ter vontade de ficar sentado no sofá vendo Netflix. O que diferencia um adulto de uma criança é que o adulto, mesmo sem vontade, ele vai lá e faz porque ele sabe que é o melhor por ele. Um adulto, mesmo que queira procrastinar, ele vai lá e faz igual porque ele sabe que é melhor pra ele. É isso que um adulto faz. Treina mesmo com preguiça. O adulto come saudável, mesmo com vontade de comer uma besteira. Sai pra trabalhar porque sabe o quanto isso é importante pra vida dele. Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. Tu nunca vai ser ótima antes de ser constante. Ninguém nasce sabendo. Tu precisa ser constante, praticar diariamente qualquer coisa na tua vida, pra depois tu virar ótima
que tu faz. É assim com alimentação saudável, é assim com treino, é assim com disciplina, é assim pra tu te tornar uma melhor profissional, é assim pra tu melhorar teus relacionamentos amorosos, teu relacionamento familiar, teu relacionamento com teus filhos, teu relacionamento com os teus amigos. Quem tu é. E eu tô aqui contigo, vamos lá, tira a bunda do sofá, te compromete contigo mesma, toma uma decisão e mais do que nunca, age. Só chega longe quem é grato, quem tem uma mentalidade positiva, quem é verdadeiro, quem é transparente, quem foca na solução, quem fica conectado só no que realmente tem controle. O que tu não tem controle? O que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros fazem? O que tá no teu controle? O que tu fala? As tuas reações, as tuas atitudes, os teus pensamentos, o significado que tu dá pra o que te acontece no mundo. Isso é ser estoico, é focar apenas no que tu tem controle. Tá cheio de gente aqui com a vida ferrada, financeiramente, de saúde, nos relacionamentos, estressado, ansioso, depressivo, mas sabe tudo sobre o STF, sabe tudo sobre o Covid, sabe tudo sobre política, tem opinião pra tudo, critica tudo e todos, critica o que as pessoas fazem na rede social, critica o que falam, sentencia com certo e errado, Foda. mas a sua vida tá uma merda. Na realidade, tem Ali, ela já poderia ter acabado o vídeo naquela parte assim, ó. Quem tu é? Pá, só corta ali. Né? Só que ali ela falou de várias coisas. Mas pegaram o que é a história? Que mensagem que ela tá passando pras pessoas? Acorda, desgrama! É. Se a pessoa tá querendo procrastinar fazer exercício, assiste esse vídeo dela. Era melhor do que ela falar assim, gente, não se deve procrastinar ao exercício físico. Ela contou uma história, que a história entrou na alma da pessoa e a pessoa, que merda que eu tô no sofá. Sacou? E uma história bem contada, isso mesmo. O tempo não importa, uma história bem contada a gente vai querer ir até o fim. Muito louco, muito louco. E não, ali 20% entre depressão e 80% fica fisicamente ativo. Foda. Ó, vamos outro tipo de história, tá? Esse é um modelo de história. O do Joel foi outro modelo de história. Mas tudo é história, tudo é história. História é quando eu tô falando indiretamente de um jeito, de uma coisa, mas que aquilo tá te passando um princípio por trás. Beleza? Vamos aqui, outro aqui. É. Os músculos, né? O que acontece? Quando você sempre faz o treino do mesmo jeito, é como se o músculo pensasse assim, nossa, esse cara aqui tá fazendo sempre do mesmo jeito, né? Então, beleza. Então a gente dá conta, né? É como se os músculos estivessem conversando entre eles. Um músculo conversa com o outro. E aí, fulano, como é que tá? Tudo certo. Esse indivíduo aqui tá sempre fazendo a mesma coisa, né? Sempre fazendo a mesma coisa. Então, vamos ficar, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, beleza, ótimo, vamos ficar assim. Agora, quando você faz um treinamento físico, você tá estimulando sempre mais peso, por exemplo. Ou não necessariamente mais peso, tá? Não é só mais peso. Mais peso é uma forma, mas você pode, por exemplo, aumentar o número de repetições, diminuir o intervalo entre as séries, aumentar o volume de exercício, diminuir o volume. Você pode mexer em vários pontos, né? Quem sabe mexer isso pra você, um profissional bem qualificado, um profissional de educação física que sabe orientar você nisso. Mas aí quando você estimula seu corpo, aí é quando o músculo começa a conversar entre eles assim. Meu, tá vendo esse cara aqui? Nossa, semana passada ele tava fazendo 10 kg, agora ele colocou 12, cara. Putz, eu quase não dei conta. Meu Deus, foi pesado, hein? Como é que foi por aí? Aí o outro músculo fala, nossa, foi pesado também. Caramba, ele dava um intervalo de 1 minuto, tava tentando descansar. Agora ele tá no intervalo de 30 segundos, filho da mãe. Caramba, velho, tá difícil aguentar esse cara. Aí é como se eles ligassem lá pros fornecedores de músculo e falassem, traz mais músculo aí, tá precisando esse cara aqui, com essa quantidade. Ligou pro fornecedor de músculo. Não vai dar conta, não. Aí traz mais músculo. Aí você começa a ganhar massa muscular. E aí você começa a ganhar massa muscular, aí pro seu corpo, pro seu organismo. Pra ele dar conta de fazer a manutenção e de criar mais massa muscular, ele usa a tua banha pra isso. Ele começa a gastar caloria, ele melhora seu metabolismo basal. Você começa a emagrecer com mais facilidade. Você começa a usar gordura pra dar conta do seu corpo. Forte, né? História. Ligou pros músculos lá, pro fornecedor, traz mais, o cara tá doido. Então é um jeito de suavizar a compreensão do que você quer que a pessoa compreende, contando uma história. Então, nós temos algumas munições agora de estrutura argumentativa. Estrutura argumentativa de história, estrutura argumentativa de melhor solução, estrutura argumentativa de causa real e estrutura argumentativa de definição, definir algum termo. Tudo em objetivo de ser mais compreendido em relação a quê? A sua mensagem central do vídeo. Por que eu falei que a Raquel poderia ter cortado ali? Porque a